Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai dar aqui continuidade agora nessa aula falando um pouco mais sobre o comando de atualização de dados. Então, uma vez que você faz o insert, o select, vamos supor que você queira fazer uma atualização no que já foi inserido ou então nos registros que já foram inseridos. Você vai aprender também a fazer updates com condição. Então, o update ele é um dos 4 comandos aí que são os comandos considerados como básico. E aqui está a estrutura dele. Tá certo? Basicamente é essa a estrutura. A estrutura é o seguinte: update, nome da tabela, você vai dar o comando set. O comando set, você vai colocar ali a coluna, né? Você vai escrever o nome da coluna, coluna 1, 2, 3, e vai colocar igual. Coluna 1 igual ao valor que você quer que seja atualizado. A coluna 2 com um novo valor. E a coluna 3 assim também com um novo valor. A cada set você vai colocando um vírgula até a hora que você terminar o último e deixa sem a vírgula. Where uma condição. Tá bom? Então, vamos imaginar que a gente quer fazer o seguinte. O registro número 1, então o ID número 1, por exemplo, a MIV limitada, agora ela vai deixar de ser ativa e vai passar a ser inativa. Como que ficaria? Ficaria dessa forma aqui. Vamos testar? Então, olha só. Que interessante. Eu vou vir aqui, vou abrir aqui meu SQL e vou colocar assim, ó, update. Vou colocar aqui de novo sempre o esqueleto, né, para a gente poder brincar. Então, colocar aqui o esqueleto. Desse esqueleto aqui, qual é o nome da tabela? O nome da tabela é cliente. Qual é o campo que eu quero atualizar? Olha, o campo é situação. Então, vamos aqui, ó. Situação igual inativa. Inativo. Se eu tiver mais um campo para atualizar, eu atualizo. Lembrando que isso aqui é uma atualização para campos do tipo texto. Se for do tipo número, você coloca um número aqui sem colocar as aspas simples. Tá? Então, coloquei aqui a situação igual a inativo e a condição vai ser o quê? Where id igual a 1. Tá, vou colocar aqui na frente para ficar um pouco mais fácil. E ele atualizou. Beleza, e como é que eu faço agora para consultar? Bom, para consultar você já aprendeu. Então, vou colocar aqui, ó. Vou comentar, esses 2 traços aqui são os comentários do SQL. Vou colocar aqui, ó. Select, asterisco, from cliente. Então, se eu der isso daqui, select, lembre que a gente atualizou o ID número 1. Essas coisas continuaram a mesma, mas a situação dela passou para inativo, assim como a gente já havia previsto nessa situação aqui. Legal? E como é que funciona as condições, tá? As condições, elas podem ser também condições compostas, ou seja, você pode criar condições incrementais assim como você fez no SQL. E é a mesma coisa do select, tá? Como funciona? Você vai colocar aqui, ó, update, clay, situação inativo igual a uma situação ativa. Então, você pode fazer assim, olha só que interessante. Você pode também não atualizar apenas um registro. Vamos supor que eu quero passar todo mundo, né? Eu quero passar agora todo mundo que era inativo para ativo, tá? Ou seja, eu vou assumir que a situação agora nova vai ser ativa, where situação igual inativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, executei o update. Quando eu executo com esses 2 comandos, ele executa esse e depois executa esse. Como já tem aqui, ele já passou aqui para baixo o meu select, tá bom? De novo, de repente você pode não ter sacado, sacadinha, presta atenção. Ó, fiz o update, tá bom? Agora eu venho aqui e descomentei. Então, como eu fiz uma tacada só, ele já fez o update, fez o select. Então, vamos ver aqui, ó. Pegou todas as empresas e agora não tem mais nenhuma empresa inativa, porque eu setei todo mundo que estava ativo para inativo. E como funciona, então, uma situação, né, um where complexo, né, ou composto? Você pode fazer o mesmo composto que você estava lá. End ID, por exemplo, é maior que 500. Será que existe alguma empresa com ID maior que 500 aqui? Não existe, mas mesmo assim vamos executar para ver. Maior que 500, então ele não atualizou nada. Vamos colocar aqui, ó, inativo para ativo. Então, quero inativar, de repente, todas as empresas que fazem parte do ID maior que 500. Então, ele não tem aqui um ID maior que 500, né? E por isso que ele não atualizou. Mas vamos baixar aqui esse ID, vamos pegar aqui todo mundo que é o ID maior que 3. Tá? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Maior que 3. Opa! Select aqui de novo. Então,
todo mundo que é maior que 3, 6 e 7. Então, o 6 e 7 ele tem que estar como inativo. Então, essa aqui é uma condição composta, que é a mesma condição que você vai aplicar do select. Então, se você aprendeu bem o select, se você aprendeu a fazer bem, o que você precisa fazer agora? É só repetir a mesma coisa que você já aprendeu lá na outra aula. Tá? Então, aqui está um exemplo da nossa situação composta. Só tem que você ter muito cuidado para situações como essa aqui, ó. Quando você vai dar um update sem a condição. Porque se você fizer isso daqui, ó, vou tirar a condição, coloquei ponto e vírgula aqui. O que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros como inativo. Então, se eu chegar aqui, ó, rodei e mandei para cá, ou seja, rodei o update, e depois o pgadmin rodou aqui o select, o que aconteceu? Ele passou todo mundo para inativo. Então, toma muito cuidado, porque isso aqui é assim o erro número 1 que os iniciantes cometem. Eles chegam aqui, escrevem todo o update, mas esquece de fazer o where. Ou o where está errado. O where ele é um where muito abrangente. Para essas situações, o que eu recomendo? Faz um select antes, tá certo? Ou seja, executa primeiro o select. Esse aqui está um select sem nenhum where. Então, se você executou o select, olha só como é que faz. Nesse caso aqui, você seleciona e aperta F5. Ele vai executar só o select. Então, você executa só o select, tá certo? E vê, são esses registros que realmente precisam ser atualizados? São esses. Agora sim eu seleciono o update e faço o update que eu quero. Tá bom? Pode ver que aqui, quando eu selecionei só o update, ele falou que atualizou 4 colunas. Porque isso aqui, cara, pode causar sua demissão. Pra ser bem sincero. Tá? Se for um banco de dados de produção, fez isso aqui, fez cagada, é rua. Não tem muito o que dizer. Tá bom? Então fique esperto com essa situação. E uma coisa que vai evitar de você fazer cagadinhas é você treinar e você parar para pensar antes. Então, se você estiver diante de alguma situação que é importante, pensa, faz o select primeiro e por último você faz o update ou então delete, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de treinar.